Comunicação do Paraná, não percebi o tamanho do estrago que isso estava fazendo na minha campanha, porque eu estava dentro de um carro, viajando de uma cidade para outra. Eu aparecia nas pesquisas, nas últimas pesquisas, todas em primeiro lugar como o deputado mais votado do Paraná na sexta-feira. Na quinta-feira, aqui em Curitiba, conversando com pesquisadores, me colocavam entre os 3 mais votados. Eles não sabiam quem era o mais votado. E a notícia da ação de improbidade administrativa sendo noticiada de uma maneira que eu considero bastante tendenciosa. Como tendenciosa? Coloca a notícia, condena na notícia e ainda coloca a palavra de um delator criminoso e mentiroso. Mas antes tarde do que nunca. Se o objetivo era me tirar a eleição, tiraram a eleição. Mas agora, pelo menos, o direito de fazer aqui a minha defesa. Passada a eleição, o prejuízo foi grande e eu me ative aos documentos. Eu ouvi mais de 20 horas dos depoimentos das pessoas que foram intimadas pelo Ministério Público. Ouvi todas os depoimentos. E eu quero dizer aos senhores o seguinte: só existe uma pessoa que cita o meu nome, o delator. Só o delator que diz que falou com uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa tinha contato comigo. Esse delator, diga-se de passagem, é pela segunda vez que ele me usa na terceira pessoa. Ele nunca teve contato direto comigo, porque eu tenho por costume não dar oportunidade para pessoas desonestas falarem comigo. Então, no episódio de Bituruna, ele fala de uma terceira pessoa. No episódio aqui das escolas que não foram construídas, ele também fala de uma terceira pessoa. Ele nunca falou comigo diretamente sobre qualquer assunto. E aí eu digo agora, eu vou ler todos esses depoimentos, porque deve ter aqui fundamentação para me acionarem na ação civil pública. Eu quero dizer que eu ouvi aqui, desde o secretário da Fazenda da época, todos os funcionários da Secretaria de Educação, todos os funcionários da SUD, todos, nenhum fez uma menção ao meu nome. E diga-se passagem, todos foram questionados pelo Ministério Público sobre a minha pessoa, se eu tinha participação nesse episódio. Nenhuma testemunha, apenas o delator. Então eu quero dizer aos senhores que acredito que o bom seria, quando foi noticiado essa ação civil, teria que ter colocado de que em torno de 15 testemunhas não me imputou culpa nenhuma, apenas o delator. Claro, o delator, depois vocês vão compreender, quando eu apresentar aqui a denúncia, vocês vão compreender como esse delator, ele, na verdade, ele é desonesto. Bom, não seria de outra forma. Quem rouba dinheiro de escola não merece crédito de ninguém. Eu só não entendo como uma ação civil pública é baseado apenas na palavra do delator. Eles argumentam na ação civil pública de que os recursos foram da Assembleia. Eu quero dizer aos senhores de que não há forma de provar isso, porque toda a receita do Estado, ela vai para um caixa único. E deste caixa único é distribuído os recursos para as secretarias. Por exemplo, o que é arrecadado em Cascavel vem para um caixa único. A devolução da Assembleia vai para um caixa único. Da onde vier receita para o Estado, vai para um caixa único. Então não há como afirmar, como está na ação civil pública, de que foi usado dinheiro
para pagar essas escolas que não foram construídas. Mas eu queria dizer aos senhores que se alguém tem culpa, está aqui, ó, e isso nunca foi mostrado. Nunca. Ninguém teve interesse de mostrar esse documento. Para o pagamento destes aditivos dessas escolas que não foram construídas criminosamente, passou por 12 instâncias, passou por 4 procuradores do Estado, porque até um determinado momento, dentro da SUD, eles verificam a obra, e depois de um determinado momento, o processo tramita dentro do governo, através da documentação que recebeu. Então, 12 instâncias, pasme, este aditivo foi pedido pelo engenheiro da SUD, pelo assessor técnico, pelo departamento de fiscalização, pelo departamento de engenharia da SUD, pelo superintendente da SUD, pelo diretor geral da Secretaria de Educação, pelo núcleo jurídico da Secretaria de Educação, pelo secretário da Educação, pela assessoria técnica da Casa Civil, pelo jurídico da Casa Civil, e aí, num determinado momento, passa por um conselho de gestão administrativa fiscal. Este conselho de gestão administrativa fiscal é composto de 5 secretários. Secretário da Fazenda, secretário de Educação, secretário de Controle Interno, procurador-geral do Estado e o chefe da Casa Civil. Este conselho, composto de 5 secretários, também, baseados nos documentos, pediram autorização para aditivar as obras que não foram construídas. Querer imputar a culpa ao presidente da Assembleia, porque isto ocorreu no mês de dezembro, eles fixam-se no mês de dezembro. Todos sabem que 2014 o governo do Paraná passava por uma profunda crise financeira. E essa profunda crise financeira fazia com que o governo pedisse a devolução dos poderes de recursos o quanto mais rápido possível para pagar a folha de pagamento e o 13º. Então eu quero dizer aos senhores o seguinte, falando com meus advogados. Eu estou fazendo essa entrevista para dar uma satisfação aos meus eleitores, heróis, 72 mil eleitores que ainda acreditaram em mim, porque eu já fui julgado, já fui condenado, porque da forma com que a notícia saiu, principalmente pela RPC, ela vai ser considerado inocente. E aí eu pergunto, quem vai me devolver o meu mandato? Quem vai me devolver a minha honra? Quem vai devolver o respeito que eu tinha pelos paranaenses? O que mais me irrita, é a forma com que a televisão mostra. Ela mostra o cheque que nós estamos devolvendo os recursos economizados na Assembleia, e vocês sabem, vocês acompanharam. Para mim tomar as medidas de austeridade na Assembleia, eu tive que entrar com a polícia. Para assinar os primeiros decretos, eu tinha que ter segurança. Eu sofri atentados, a tiro no meu veículo, mas eu fiz tudo o que tinha que ser feito na Assembleia. E daí mancham a devolução dos recursos. Nós devolvemos, quando o presidente da Assembleia, 600 milhões de reais. Querer dizer que esses 600 milhões ou um outro valor foi usado para pagar construção de escola que não foi construída, ora, e por quê? Aí eu faço outra pergunta, por que esta ação civil pública, que eu acho que eu não deveria de estar e nem meus advogados acham, estou baseado no que os advogados disseram, por que algumas pessoas desta cadeia estão denunciados na ação civil pública e outras não estão?
todas que estão aqui assinaram pedindo aditivo das escolas que não foram construídas. Eu só queria dar essa introdução para que os senhores tivessem conhecimento do motivo que eu estou dando essa entrevista coletiva. Quero dizer aos paranaenses o seguinte: tenho certeza absoluta que aqui está se reprisando um episódio que ocorreu no Paraná. Lembram do ministro Alceni Guerra? Era bicicleta para cá, era bicicleta para lá, era tanta bicicleta que não faltava bicicleta para ninguém no Paraná. O que aconteceu anos depois? Acabaram com o ministro Alceni Guerra e anos depois ele foi inocentado. Eu digo para os senhores que estão me assistindo aqui, não existe uma testemunha a não ser o relator, o delator bandido, porque esse que roubou junto com pessoas da Fundepar. O único que citou meu nome e ainda citou dizendo que tratou com uma pessoa, que esta pessoa ia tratar comigo. Ele nunca tratou comigo direto. Ele mesmo diz no seu depoimento. E aí agora, hoje eu já estou condenado. Prova disso é que eu tinha 220 mil votos nas pesquisas na sexta-feira, que antecipava as eleições, na sexta-feira anterior, e eu terminei com 72 mil votos. Então eu quero aqui dizer aos paranaenses, daqui a 5 anos, eu certamente serei inocentado e vocês vão lembrar deste dia que eu estou falando aqui. Hoje vocês estão aqui todos duvidosos, mas eu quero dizer o seguinte: é uma injustiça do tamanho do mundo e eu não vou conseguir mais recuperar. Eu vou recuperar minha honra e a minha dignidade daqui a 5, 6 anos. Daqui a 5, 6 anos. Agora eu me coloco à disposição dos senhores para as perguntas de tudo que vocês quiserem saber, que fique registrado aqui. Gostaria que fosse feito todas as perguntas que vocês acharem que os paranaenses tenham dúvida. Pode chegar perto aqui, pode fazer a pergunta. A pergunta do senhor, falando do delator, né? É que essa coisa da delação ganhou muito mais força nos últimos anos, inclusive a Lava Jato, o Lula está preso por causa da informação de delatores. Por que a sua reclamação, vamos dizer assim, teria mais legitimidade? Ou seja, o senhor está colocando vamos dizer assim, em xeque esse sistema através das delações? Não, eu não estou colocando em xeque as delações. Eu estou colocando em xeque a delação desse Eduardo. Porque eu acredito que deram a liberdade para ele, condicionada, com tornozeleira, muito fácil. Porque ele não consegue provar o que ele fala. Veja no meu caso. Veja no caso da transferência dos recursos da Assembleia, não existe nenhuma prova. E acredito, sinceramente, que não estão encontrando justificativa para a liberdade desse cidadão. Esse cidadão tinha que estar na cadeia, não tinha que estar de liberdade. Porque uma delação, quando ela é feita, o delator faz a delação, e depois apresenta as provas. Eu coloco à disposição dos senhores toda a documentação aqui para os senhores verem. Para os senhores verem se vocês encontram algum indício, alguma prova aqui nesta ação. Eu não questiono a ação civil pública. O que eu lamento é que eu vou provar minha inocência daqui a 5, 6 anos. Mas o senhor está questionando a condução do Ministério Público de investigação, por ter aceitado a delação? Eu sempre falei de que se encontrasse uma prova, eu renunciaria ao meu mandato. Agora falta poucos meses. Eu quero dizer que nos documentos que faz parte do processo são apenas ilações, suposições
ilações e suposições. Criou-se uma história em cima de ilações e suposições. Nada de concreto. Deputado, a gente até esteve junto em Bituruna na primeira obra que o Eduardo Lopes de Souza, da Construtora Valor, fez para o Poder Público, que foi uma reforma de uma escola. Sim. Lembra, né? Até estivemos lá. E foi essa obra que, digamos, que deu a ele a experiência credencial para poder participar de outras licitações do governo, no caso, essas licitações para as escolas da Secretaria de Educação. Ele disse que foi apresentado à Secretaria de Educação pelo senhor, que houve uma ponte nisso daí. Isso são ilações? Veja, como é que vocês, às vezes, criam histórias na cabeça de vocês sem ter conhecimento. Esse cidadão participou de uma concorrência na Prefeitura de Bituruna. Executou as obras em Bituruna, diga-se passagem. Se fosse pelas obras de Bituruna, ele teria nota positiva. Porque estão lá as obras para serem fiscalizadas. Até convido a imprensa, vamos fazer uma visita às obras lá de Bituruna, vamos fazer uma visita juntos, fazer um turismo, vocês vão ver os pinheiros, os araucária que tem lá, se for época de pinhão, vocês vão comer um pinhão sapecado. Vamos visitar as obras. O que ocorre aqui, esqueci seu nome, desculpa. Hein? Ana. Ele fez uma escola nova e reformou uma outra escola. 2 anos depois que ele saiu de Bituruna, é que veio acontecer esses fatos. Depois que ele terminou as obras de Bituruna, eu nunca mais vi esse cidadão. E eu só vi esse cidadão 2 vezes. Uma vez foi no meu escritório em Bituruna, que eu o chamei, porque eu estava de passagem na minha indústria, na frente de 5, 6 pessoas, eu o chamei e disse para eles, ele estava atrasando o pagamento de fornecedores e de trabalhadores nas reformas. E você sabe, lá a cidade é pequena, aonde que eles correm? Na nossa casa. Então eu disse para ele, pelo amor de Deus, cara, você pague as suas obrigações. Você está recebendo, você pague. E a segunda vez que eu vi esse cidadão foi na Assembleia, no gabinete parlamentar no meu gabinete parlamentar, aonde ele estava numa reunião com os secretários da Prefeitura de Bituruna, com a engenheira-chefe a engenheira que fiscalizava a obra. E sabe o que ele estava tentando? Ele estava tentando que a engenheira assinasse uma medição sem ter executado. E quando eu cheguei na sala, eu vi uma reunião grande, era o corredor que eu entrava para presidente da Assembleia, eu disse, o que está acontecendo aí, gente? A engenheira levantou indignada e disse o seguinte, a engenheira, o nome dela é Jéssica, ela disse, Rossoni, o Eduardo, doutor, ladrão, não é doutor, o ladrão está me pressionando para mim fazer uma medição sem ele ter executado. Eu não vou fazer. Eu estava de passagem no corredor, na frente de todos, eu digo, não faça. E fui embora. Foi as 2 vezes que eu vi esse Eduardo. Esse episódio foi naquela escola de Ponta Grossa? Não tem nada com escola de Ponta Grossa. Estou falando da escola de Bituruna. Aí, encerrando, ele terminou as obras, e bem terminadas as obras de Bituruna, e foi embora. Mas eu só quero mostrar aqui para os senhores como nós temos que ter cuidado com notícia. O Ministério Público, através da sua engenharia, o Departamento de Engenharia, eu acho que é, perícia, ele fez uma perícia em Bituruna, numa das escolas, e encontrou lá erros. Pasmem. Daí eu mandei também, encomendei uma perícia. Eu digo, olha, está aqui os pontos que ele está questionando, o Ministério Público está questionando, eu quero que a perícia faça uma perícia em cima desses pontos. Para os senhores terem uma ideia, a perícia do Ministério Público errou de contar as portas que foi colocado na escola, errou de contar os ar-condicionado, esqueceu, lá tem uma rodovia, a escola fica do lado de uma rodovia, então foi feito um acesso curvado de 600 metros quadrados
para o acesso dos ônibus, para o desembarque das crianças, para que as crianças não desembarcassem na rodovia, desembarcassem na porta do colégio. A perícia do Ministério Público não viu isso. Então nós temos que ter cuidado, às vezes, que não às vezes é o próprio Ministério Público comete os seus equívocos e os seus erros. Está aqui a perícia para ser contestada por quem quiser. Eu já estou com ela pronta, porque naturalmente eu vou ser questionado no Ministério Público de União da Vitória pelas obras de Bituruna e eu já tenho as perícias prontas. Talvez isso faça com que a perícia do Ministério Público, que foi lá peritar, observe os erros grotescos, porque não contar certo o número de ar-condicionados ou é falta de inteligência ou é má fé. Não contar o número de portas, correto? Não ver que foi construído 600 metros quadrados de asfalto para acesso, para desembarque das crianças, diz que isso não existia. Vocês imaginem quando entra naqueles detalhes, numa reforma de um colégio de 60 anos, nos detalhes da parede, do reboco, da cobertura. Então imagine, se eles erram de contar o ar-condicionado, eles vão acertar no quê? Então, precisamos ter cuidado quando nós mexemos com as questões. Por isso que, há um momento do Ministério Público investigar, oferece a denúncia, como fez nesse caso, ação civil pública, sou completamente favorável, mas agora vai para a justiça, vai para a mão de um juiz, aonde ele vai investigar tudo novamente para ver da veracidade deste caso. E eu quero afirmar aos senhores, depois de fazer a leitura, eu não tinha feito a leitura de todos os depoimentos, porque 70% das pessoas que prestaram depoimento lá eu não conheço, não conhecia. Eu quero dizer que não tem uma citação que me envolva no episódio do Quadro Negro. Estou às ordens. Deixa eu questionar a perícia do MP ou toda a investigação, toda a ação do Ministério Público nesse caso? Não estou entendendo a sua pergunta. Não, porque há uma investigação. Você fez uma pergunta das escolas de Bituruna. Isso, não, mas agora é sobre essa... E eu te dei uma resposta de Bituruna. Uhum. Quando eu falo de Bituruna é uma situação, quando eu falo das escolas do episódio Quadro Negro é outra situação. Tá, então essas... Mas em nenhum dos casos tem participação administrativa minha. Por exemplo, eu era secretário, eu era diretor, eu era o engenheiro da obra, eu não tenho participação, eu era presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado, o senhor disse que muitos que assinaram os aditivos das obras, né, não foram nem... Não, eu quero dizer o seguinte, só foi pago os aditivos porque houve... Responda essa pergunta que você... Como? Sobre os que não foram indiciados e que, segundo o senhor, assinaram. Olha, veja aqui o seguinte, para chegar no governador, ele passou pelo chefe da Casa Civil. Ao passar pela Casa Civil, passou pela Procuradoria da Casa Civil. Depois passou por um conselho fiscal de 5 secretários, que eles assinaram pedindo o aditivo. Quer dizer, endossando o pedido do aditivo. Passou pelo jurídico da Casa Civil, também avalizando os aditivos das escolas que não estavam construídas. Passou pela assessoria técnica da Casa Civil, passou pelo secretário de Educação. O secretário de Educação deu ok. Passou pelo núcleo jurídico da Secretaria de Educação. Se não tivesse essa cadeia aqui de pessoas, de departamentos, de órgãos do governo, não teria acontecido os aditivos.
Mas então o senhor está dizendo que todas essas pessoas agiram de má fé e sabiam do esquema? Eu não estou imputando culpa a ninguém, eu só faço um questionamento. Por que algumas dessas pessoas estão denunciadas na ação de civil pública e outras não? Se todas tiveram o mesmo compromisso público, assinaram o pedido de aditivo. Porque se eu estivesse aqui imputando a culpa só ao engenheiro, não. Eu estou imputando a culpa a uma cadeia de 15 pessoas que subscreveram no papel dizendo precisa o aditivo das escolas. E pasmem, procurem, eu entrego cópia desses documentos. Aqui tem cópia, os pedidos, as assinaturas, tudo está aqui. Então eu não estou falando em cima, eu não sou Ministério Público para dizer quem tem que entrar na ação civil pública ou não. Agora veja o seguinte, me coloco na ação civil pública como presidente da Assembleia, porque eu facilitei os recursos que vai para o Caixa Único do governo, querendo dizer que esses recursos foram para pagamento disso aqui, querendo dizer porque não tem provas. E aí essas pessoas que assinaram não estão nessa ação civil pública. Então eu estou fazendo isso porque a minha indignação é muito grande, porque se não tivesse os aditivos, não teria escândalo. Olha, tá tão fácil encontrar os ladrão desse episódio, só que o seguinte, eu acredito que se não entregar a cabeça de algum político, parece que não justifica a ação civil pública. Porque só aqui tem um monte de gente que é responsável. Agora, o que ocorre também? Quero fazer a defesa de muitas pessoas aqui dessa sequência. De uma altura em diante, o procurador do Estado, o assessor jurídico, ele só recebe os documentos. Então ele recebe o laudo do engenheiro, a assinatura do diretor da SUD, do superintendente da SUD. Eles vão baseados em documento, porque a pessoa que está na Casa Civil ou está na Secretaria de Educação, ele não vai vistoriar a obra. Ele acredita nos funcionários da SUD. Funcionários, diretores, superintendente. Então, gente, eu não entendo por que está tão fácil de encontrar os culpados desse desvio de recursos, mas parece que se não entregar na bandeja a cabeça de um político, parece que não está certo. E aí vem, me desculpe, é a minha sinceridade, aí vem uma ação civil pública baseada apenas na delação de um ladrão confesso. E depois vocês vão entender no final quando eu contar o resto. Mais perguntas? Acho que ficou claro isso aqui. E eu vou disponibilizar todos os documentos aqui para vocês. Da minha parte, uma última questão. O senhor é uma liderança política no Paraná. É o pior momento na política que o senhor está passando, né? Acredito eu, né? E o que o senhor pretende fazer até o julgamento, a sua absolvição? O senhor disse 5 anos, o que o senhor pretende fazer até lá? E se momentos como esse fazem o senhor em algum momento ter se arrependido de entrar na política? Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Sabe por quê? Eu sei por que fui derrotado. Eu tinha na sexta-feira 220 mil votos e terminei na eleição com 72 em cima de uma ação civil, que, diga de passagem, talvez seja o único caso no Brasil que aconteceu há 3 dias das eleições, 4 dias das eleições. Se o objetivo era me tomar a eleição, tomaram. Agora eu vou calçar minha botina, colocar meu chapéu de palha, um chapéu de pano que eu tenho na minha indústria quando eu estou lá, e eu vou fazer o que eu sempre fazia. Eu quero dizer que eu faço isso costumeiramente toda sexta-feira e sábado e domingo. Eu passo às vezes o domingo até a tarde dentro da minha indústria trabalhando. Eu vou trabalhar. Deputado, Oi. quem teve interesse em tomar seu mandato?
Se fosse o interesse deles fosse esse, Não, Seria uma resposta uma ação civil pública que há 5 anos nós estamos investigando, está sendo investigado, uma semana a menos para não cometer uma injustiça. Vamos lá. A ação civil pública foi apresentado 5 dias antes da eleição. Ponto. Vamos fazer, e eu tenho certeza absoluta disso, está meu advogado aqui, que leu os autos aqui e afirma, certeza absoluta que nós somos inocentes. Quem vai corrigir essa distorção? Será que não foi precipitada a ação civil pública bem na semana da eleição? Não poderia ser agora, aí seria investigado, o Poder Judiciário faria o julgamento. Agora, da forma que foi feito ação civil pública e já foi feito o julgamento. Eu já estou condenado perante a opinião pública. Eu pergunto, não poderia ser feito nesta semana? Para quem estava investigando há 4 anos, poderia fazer essa semana, aí teria o tempo suficiente para ver se a denúncia tem veracidade ou não tem veracidade. o senhor acredita então que agimos de má fé? Eu quero dizer o seguinte, não sei como que agiram. Eu acho que o momento não foi oportuno. É claro que tem justificativa para tudo, mas para quem está investigando há 4, 5 anos um caso, um episódio, e fazer isso há 3 dias antes da eleição. Veja, eu recebi essa notícia, eu estava viajando 7 horas da noite de União da Vitória para Palmas. Como é que a Rede Globo ia me entrevistar? Não tem jeito. Daí tem que fazer uma notinha do advogado. O bom era me entrevistar, porque deram lá 5 minutos para a notícia e para mim uma notinha de 2 segundos. Ah, mas você não deu a entrevista. Como é que eu ia dar entrevista se eu estava entre União da Vitória e Palmas? Eu espero que hoje, quero fazer aqui um apelo à Ana, em nome da verdade, em nome da democracia, porque é um direito que eu tenho de me defender, é que a Globo, ao editar esta notícia, ela edite procurando também mostrar o que eu expus aqui. Porque o grande erro da RPC nesse caso, e aí eu imputo à RPC esta culpa, que ela pega a ação civil pública e aí coloca a fala do bandido e ela não foi buscar. O que o secretário da Fazenda fez? Houve intervenção do Rossoni no caso? Não foi. Está aqui o depoimento do secretário da Fazenda dizendo: eu não lembro de ter tratado esse assunto com o Rossoni. Se dissesse esta palavra apenas do secretário da Fazenda, já seria o suficiente para não causar esse estrago que foi causado. Não, mas em busca da audiência fácil, estraçalha a vida da pessoa, mói a pessoa, e aí estão aqui os depoimentos de secretários, de superintendente da SUD, do secretário da Fazenda, do secretário de Educação, todos. Não imputo culpa ao Rossoni em nenhum momento, apenas o bandido. Até hoje, estava prevalecendo só a palavra do delator. Espero que a partir de hoje, com os autos que vocês têm em mãos, eu fiquei 20 horas ouvindo as testemunhas. 20 horas. Não encontrei um lugar que alguém imputasse culpa nesse episódio ao Rossoni. E isto é bom que os paranaenses estejam me assistindo. Veja o que está acontecendo comigo. Eu estou lembrando aqui do episódio do ministro Alcine Guerra, porque eu nunca esqueço que, de tanto que saía na televisão a notícia, eu tinha na minha cabeça só bicicleta. Depois, anos depois, eu encontro Alcine Guerra nas ruas, dignamente, inocentado. E está acontecendo o mesmo caso no episódio do Quadro Negro. Claro que tem ladrão no episódio do Quadro Negro. Agora estão querendo achar o ladrão aonde ele não está. E não é obrigação minha achar o ladrão.
Agora, estão procurando achar o ladrão aonde ele não está. Acho que é isso, né? Se tiver encerrado, eu tenho um assunto muito sério que eu quero fazer aqui uma denúncia. Uma denúncia que esses dias foi rapidamente a RPC deu essa notícia e eu tenho recebido informações de que o caso é muito mais grave do que a RPC noticiou. Assunto tornozeleira. O DEPEN do Paraná não está comunicando à Justiça do descumprimento do que exige do delator ou da pessoa que está libertada, mas usa a tornozeleira. Este cidadão, chamado Eduardo, ele vem infringindo as normas e a determinação da Justiça há muito tempo. E isto ficou debaixo do tapete dentro do DEPEN. Houve mudanças dentro do DEPEN, de quem controlava as tornozeleiras. Eu quero fazer aqui essa denúncia para fazer uma pergunta. Depois de descoberto esta questão, foi comunicado à Justiça de quem quebrou as regras do jogo? Será que foi comunicado ao Ministério Público? Será que foi comunicado à Justiça de que os delatores que usam tornozeleira não estão cumprindo com o que é exigido na lei? Eu posso afirmar para os senhores que este Eduardo, delator, não está cumprindo. E uma coisa muito estranha deste Eduardo, quero dizer para os senhores o seguinte: faz 5 anos que ele não trabalha. 5 anos que ele não trabalha praticamente. E ele vive nos melhores restaurantes, nos melhores shoppings de Curitiba e de São Paulo. Que milagre é esse? Será que não está aí um ladrão do dinheiro das escolas não construídas? Daí o cara está vivendo as delícias da vida e do dinheiro roubado e ainda infringindo as determinações da Justiça. Essa é uma denúncia que eu faço e vou fazer também no Congresso Nacional. Obrigado, Gustavo. Eu é que agradeço a presença de todos, quero pedir desculpas aqui por uma eventualidade quando citei a RPC, mas eu cito a RPC porque a força da RPC, da forma com que foi colocada a notícia, tirou a minha eleição e me transformou num ladrão. Me transformou num ladrão. E vendo os autos, estão aqui todos escritos ou estão gravados, não citam uma vez o meu nome da minha participação. Apenas ilações e suposições. E a palavra do delator, que agora vocês têm conhecimento que nem a Justiça ele respeita, porque ele não cumpre as determinações da Justiça. Peço desculpas, agradeço por vocês terem vindo aqui, porque vim aqui ouvir um ex-deputado não eleito, realmente é uma atitude democrática dos senhores. Deputado, só uma questão. Deu para entender que ele está usando tornozeleira e está saindo do radar aonde tem que ser vigiado, é isso? Vai para São Paulo, vai para eu estou pedindo aqui, estou denunciando o DEPEN do Paraná, de que eles não estão comunicando à Justiça, ou se estão, que digam, da quebra do uso da tornozeleira. Porque a pessoa, quando recebe o benefício da tornozeleira, ele tem determinadas regras que ele tem que cumprir. E tem várias quebras de conduta de pessoas que usam tornozeleira no Paraná, e eu tenho me atido muito a este delator
porque ele também não vem cumprindo. Tem comprovação disso, deputado? Eu tenho pessoas que me trouxeram essas informações e eu, como deputado federal, tenho obrigação de fazer essa denúncia. Mas então o senhor está dizendo que isso não está acontecendo só no caso do Eduardo Lopes de Souza? O senhor acabou de dizer Sim. que são mais pessoas. Não sei as pessoas. Eu me ative mais, de mais pessoas, é verdade. Só que eu me ative mais a esse Eduardo, porque esse Eduardo, na verdade, não devia estar na rua, ele devia estar na cadeia, porque ele está na rua gastando o nosso dinheiro que ele roubou das escolas. Que tipo de providência ele espera? Eu estou fazendo uma denúncia, isso aqui deve se tornar notícia, e é claro que isso vai fazer com que a justiça exija explicações para o DEPEN. Só para eu entender, deputado, quando o senhor diz que ele está infringindo, ele está saindo do perímetro? Qual que é? Isso mesmo, ele está saindo do perímetro, ele está em lugares inadequados, fora de horário, em lugares inadequados, uma série de quebra. Porque na verdade é o seguinte, não tem meia quebra. Ele saiu de casa depois do horário. Se saiu de casa depois do horário que é determinado da justiça, é infração. Tem que perder o direito de liberdade. O senhor disse que o DEPEN não está acompanhando isso. Veja, eu não quero colocar a culpa. Eu estou pedindo ao DEPEN que dê explicações. Eu busquei essas explicações e eles não me deram. E eu tenho certeza desta quebra de conduta de pessoas que usam tornozeleira. Principalmente deste Eduardo. Perfeito. E como eu quero justiça para mim, eu quero justiça com os outros. Feito? Então é isso. Obrigado. Obrigado, deputado. Se alguém quiser os documentos, eu deixo à disposição. Para depois, nós vamos ter que produzir aqui os disquetes para entregar para vocês.